E aí, time, nesse vídeo a gente vai discutir o problema do jantar dos filósofos, que é um problema de sincronização entre threads. Então aqui, o problema é que a gente tem um conjunto de filósofos, a gente tem 5 filósofos, e eles fazem duas coisas. Eles pensam e comem. Então o filósofo ele precisa de 2 chopsticks aqui para comer. E para pegar o chopstick, ele vai fazer uma operação atômica, né? Então ele pega um chopstick, ele pega o outro e ele come. E quando ele não está comendo, ele fica pensando. Então a seção crítica aqui do nosso problema é quando o filósofo está comendo, que ele precisa travar os dois recursos, né, compartilhados, os chopsticks aqui, e enquanto ele está pensando, aí ele não está na seção crítica, né, não tem problema de sincronização. Então, o pseudocódigo do filósofo é isso que eu estou mostrando aqui. Ele fica nesse while, esse loop infinito, onde ele pensa e aí de vez em quando ele come. Antes dele comer, ele precisa entrar na seção crítica, né? A gente tem um processo aqui para pegar os chopsticks, e aí cada filósofo vai passar o parâmetro i aqui, que é o identificador dele, né? Porque aí vai determinar quais chopsticks ele tem que pegar, e depois que ele terminar de comer, ele devolve os chopsticks aqui. Então, como que a gente poderia fazer uma implementação desse problema utilizando as primitivas de sincronização que a gente já discutiu? Então, aqui a gente tem uma primeira tentativa. Então, a gente tem o mesmo while1, think, eat aqui para a gente pensar e comer. E aí, para entrar na atenção crítica, eu vou travar o chopstick à minha direita, peguei ele. Depois eu vou travar o chopstick à minha esquerda. E aí, depois que eu pegar os dois chopsticks, eu como. E depois eu libero. E aí eu vou ficar fazendo isso daqui o tempo todo. Então, essa primeira solução, ela não funciona. Ela não funciona porque ela pode entrar em deadlock. Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos supor que todos os filósofos decidem comer mais ou menos ao mesmo tempo e vão pedir aqui, né, para travar o chopstick à sua direita. Então, eles vão fazer as requisições para travar os chopsticks à direita, nesse lock right e aqui, e aí vamos supor que todas as requisições são atendidas. Então, todos os filósofos pegam o chopstick à direita. Então, agora eles estão aqui com o recurso alocado. Beleza. E agora todos os filósofos continuam executando o nosso código aqui e vão tentar travar os chopsticks à esquerda. Só que os chopsticks à esquerda já estão tomados pelo outro filósofo, né, que está do lado esquerdo dele. E aí a gente vai ver aqui um ciclo, igual a gente tinha antes. A gente tem um ciclo, a espera cíclica, nenhum filósofo vai soltar o chopstick da direita, todos os filósofos vão ficar esperando o chopstick da esquerda ser liberado, que não vai ser liberado nunca. Então eles não vão pensar e nem comer, né? Vão morrer todos de fome aqui porque a gente tem um deadlock. Então, como que a gente resolve esse problema? Olha, uma forma da gente resolver esse problema é evitar posse e espera, igual a gente viu lá atrás. Então, para eu evitar posse e espera, eu vou criar um novo mutex global aqui e o filósofo ele vai travar o mutex global antes de pegar os chopsticks. Então, ele travou o mutex global e aí é como se um filósofo por vez fosse tentar pegar os chopsticks. Eles não podem tentar pegar os chopsticks ao mesmo tempo. E aí o filósofo que pegou o mutex global primeiro, ele vai tentar travar aqui os dois chopsticks e aí o primeiro filósofo, ele sempre consegue, né, pegar os dois chopsticks e comer. E aí quando ele terminar de comer, ele libera os chopsticks e abre a vez para outro. Então, nessa solução aqui, pelo menos um filósofo não espera e ele vai liberar os chopsticks dele posteriormente. Agora, a gente pode ter filósofos esperando. Essa solução aqui, ela tem desempenho relativamente ruim. Por exemplo, vamos considerar o filósofo 1 começou a comer e aí ele travou os chopsticks 1 e 2. Aí o filósofo 2, ele quer comer também, só que ele não pode agora porque o chopstick 2 aqui já está tomado pelo filósofo 1. Então o filósofo 2 ele vai entrar aqui no global, travou esse mutex, ele vai depois tentar travar o mutex à direita aqui e aí ele vai ficar esperando. E aí, se o filósofo 4 também quiser comer agora, ele poderia comer, né? Porque o chopstick 5 e o chopstick 4 estão liberados, não tem ninguém utilizando esses chopsticks. Só que o filósofo 4 não vai conseguir começar a comer, não vai conseguir fazer progresso, porque ele não vai conseguir nem travar esse mutex global aqui, porque o F2 já travou ele. Então, essa solução, ela evita o deadlock, mas a gente perde um certo desempenho porque a quantidade de paralelismo vai ser negativamente afetada. Mas é uma solução. A gente tem outra solução, que é evitar a espera cíclica. Ok? Então aqui eu numerei os filósofos, numerei os chopsticks e agora nós vamos travar os chopsticks sempre na ordem dos números aqui. Então o F1 trava primeiro o chopstick da direita, depois da esquerda, o F2 também, né, direita e esquerda, o F3 direita e esquerda, F4 direita e esquerda e só o filósofo 5 que tem que travar na ordem invertida. Ok? Porque o chopstick mais importante dele está à direita. Então ele tem que travar primeiro o chopstick da esquerda e depois o chopstick da direita. Então ele trava meio que na ordem diferente de todo mundo. Então o código fica desse jeito aqui, ó. Se o filósofo for o 5, né, o último filósofo, ele trava o da esquerda primeiro e o da direita depois. E todos os outros filósofos podem travar na mesma ordem de antes. Então, com o código desse jeito aqui, a gente sempre trava os chopsticks na ordem de prioridade que a gente definiu, né? E aí o 1 vai ser travado antes do 2 e o 1 vai ser travado antes do 5. E com essa solução aqui a gente evita os deadlocks.
E essa solução aqui é melhor do que a anterior, porque ela permite os filósofos entrarem na sessão crítica e comerem ao mesmo tempo, desde que eles não estejam competindo pelos mesmos chopsticks. Então, as duas soluções que a gente viu, elas estendem a solução inicial que entra em deadlock, simplesmente aplicando as técnicas que a gente viu anteriormente, né, de evitar os deadlocks, evitando aquelas condições necessárias. A gente pode evitar a posse-espera e a gente pode evitar a espera cíclica.